Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo para compartilharmos a palavra de Deus. Quero dizer que eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor por mais um dia, mais um amanhecer, mais uma oportunidade de servir ao Senhor, mais uma oportunidade de adorá-lo. Quero hoje aqui dizer para você que meu coração está regozijando, porque hoje nós vamos ter nosso primeiro vídeo da nossa série sobre fé. Até engasguei aqui um pouco. É a nossa primeira série que nós vamos falar sobre fé, como exercer fé, como obter a fé, o que é fé. E eu quero te convidar a não perder esses 7 vídeos aí que o Senhor colocou no meu coração. E esse primeiro tema, nós vamos falar sobre a fé que nos leva a obedecer. Que fé é essa que nos leva a obedecer? Quais são as vantagens da fé que nos leva a obedecer? Porque tem vantagens também, tá bom? Vamos começar orando? Senhor, nessa hora eu quero louvar o seu nome, bendizer o Senhor que é bom, o Senhor que é fiel, que é justo, o Senhor que pode todas as coisas. Nessa hora eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de compartilhar da sua palavra. Eu selo, Senhor, a minha vida, Senhor, com o teu sangue, Senhor, e a vida de cada um dos meus irmãos que vão receber essa palavra através desse vídeo. Ministra em nós, em nossos corações, para que possamos exercer a fé. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Amém? Você pode dizer amém bem forte aí, para dar aquele levante, aquele gás, porque vem coisa boa por aí. A primeira passagem que nós vamos ler da Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra em que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu abençoarei. Versículo 4. Preste bem atenção. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando ele saiu da terra de Harã. Olha que forte! No versículo 1, Deus dá uma ordem a Abrão. Ainda ele não tinha mudado o nome, não tinha se tornado Abraão, ainda é chamado de Abrão. O Senhor diz para ele: olha, sai da sua terra, sai da casa do seu pai, porque eu vou te mostrar um lugar e é para lá que é para você ir. E aí eu te pergunto, que fé é essa que nos faz, Abraão, que nos faz obedecer uma ordem na qual nós não sabemos o endereço? Porque no versículo 4, Abraão imediatamente diz: olha, partiu Abraão como o Senhor ordenou. Ei, será que eu e você teríamos esse nível de fé de ir em direção a uma ordem de Deus, mesmo sem saber no que daria? Mesmo sem saber no que aconteceria? Pois é, a fé existente, a fé que nos valida, a fé que nos faz viver o sobrenatural, é a fé que nos leva a obedecer. Se você diz que você tem fé, mas não obedece, então você precisa rever aí os seus conceitos, porque um dos principais sinais de quem tem fé é a obediência. Não é você olhar a sua capacidade, não é você olhar as suas condições, não é você olhar o seu redor, não. E nem a voz do outro, é você obedecer. Se Deus falou, tá falado. Se Deus disse, tá dito. Se Ele mandou, tá mandado. É fácil, irmãos? Não é fácil. Obedecer não é fácil.
mas eu creio e eu quero profetizar sobre a sua vida que você faz parte de uma geração que não só ouve, mas de uma geração que obedece. Você faz parte de uma geração que não só tem sensibilidade para ouvir a direção, mas de seguir a direção. Não só de ouvir a direção, mas de seguir a direção, de ir a encontro àquilo que Deus falou. E foi por causa dessa obediência que Abraão se tornou o grande pai da fé. Devido a alguém obedecer, pai de grande nação. Quando falamos também de obediência, é claro que eu não posso me esquecer. Deixa eu procurar aqui. No livro de Reis, capítulo 5, segundo Reis, capítulo 5, vai falar sobre Naamã. Olha, Naamã era um general de guerra. Ele era um general de guerra, capítulo 5, versículo 10. Ele era um general de guerra, ele era alguém de frente de batalha, era alguém bem visto, estava em um lugar de destaque, mas a situação que ele se encontrava não era uma situação boa. Naamã estava doente, ele tinha lepra. Ele não estava nos seus melhores dias. Então, a primeira coisa que ele faz é obedecer alguém que estava dentro da casa dele, a serva, alguém que ninguém dava nada, porque era um servo, era uma simples empregada, levada como cativa. Mas ele ouve ela e vai em direção ao profeta Eliseu. E aí, Eliseu dá uma ordem para ele, fala bem assim, olha, Eliseu envia um mensageiro, vai e manda dizer assim, vai e lava-se as 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Só que Naamã, olha só, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, eu moveria a mão sobre o lugar da lepra e eu ficaria curado. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E ele ficou furioso. A Bíblia fala, e foi embora furioso. Mas os servos, novamente alguém, lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele só fala assim, vai lá e lave-se, e você será purificado. Então, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme foi ordenado o homem de Deus, e ele foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então, ele decidiu obedecer a ordem que lhe foi dada. E por causa da obediência, quem leva mais vantagem, quem é mais privilegiado é o próprio Naamã. Foi fácil para ele ter que descer, ter que ouvir outras pessoas, mas principalmente obedecer à voz do profeta, porque existiam, assim como ele disse, rios com águas melhores, águas mais cristalinas do que o Rio Jordão. Ele foi desafiado a ir na contramão daquilo que ele mesmo acreditava. Não vale a pena mergulhar nesse rio. Mas mesmo assim, ele entendeu que se ele não obedecesse aquilo que foi lhe ordenado, a cura não chegaria. E quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade, de ser abençoado? Quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de ser abençoado porque nós estamos em desobediência? Quantas vezes você já deixou, eu sei enquanto eu falo, você está refletindo, quantas vezes você já deixou de receber uma bênção porque você foi medroso, você foi covarde, você não exerceu fé,
Mas nesse dia eu quero te dizer, você vai começar a exercer fé através da obediência. Vou contar um caso que eu ouço falar, né? Alguém teve uma oportunidade de comprar uma terra por um preço muito barato, mas teve medo e não comprou. Tinha condições, mas teve medo, não obedeceu. E aí, hoje essa terra vale muito dinheiro, né? E aí a pessoa perdeu a oportunidade. E às vezes nós perdemos a oportunidade de ser abençoado porque nós não obedecemos aquilo que Deus tem nos direcionado, porque nós olhamos a situação em que estamos vivendo e não aquilo que o Senhor quer nos fazer, aonde Deus quer nos levar. E eu quero te dizer, você não pode ficar paralisado com a falta de obediência porque você está olhando a sua situação atual. Ei, a sua situação atual não é o seu destino final. O seu destino final, assim como diz o pastor Antônio Cirilo, precisa ser o lugar em que Deus quer te levar. Mas para isso, você precisa obedecer. Ninguém vive o sobrenatural da parte de Deus se não obedece. Ninguém vive o sobrenatural da parte de Deus se paralisa. Às vezes até escuta. Eu escutei Deus, mas obedeceu? Então, nesse dia, eu quero te desafiar. Esse primeiro tema da nossa série sobre fé, a começar a obedecer às direções que Deus tem te dado. Se até hoje você não conseguiu obedecer, deixou o medo tomar conta, deixou a incerteza, ou deixou também a necessidade de controle e invadiu o seu coração, eu quero te desafiar a começar a obedecer. Porque às vezes nós temos tanta necessidade de controle que a gente não consegue sair do lugar. A gente fica estagnado, porque está saindo do seu conforto, está saindo daquilo que você está acostumado, está saindo do seu comodismo. E aí você acaba sendo estagnado e deixando de ser abençoado, porque você não foi capaz de obedecer e abandonar a sua necessidade de controle. Então, Deus está te chamando nesse tempo. Ei, não é ontem. Olha o relógio. É hoje, é agora. Vamos começar a exercer fé através da obediência. Eu quero te convidar aí, a escrever nos comentários. Quando você escreve, às vezes é um foguinho, uma carinha, um joinha. Quando você escreve algo, você está ajudando esse conteúdo a se tornar interessante para outras pessoas. Então eu quero te convidar aí, tanto para tornar esse conteúdo interessante, mas também para firmar a fé aí no seu coração. Escreve assim: eu tenho fé que me leva a obedecer. Ou você também pode escrever: a minha fé me faz obediente. A minha fé me faz obediente. E claro que eu não vou deixar de pedir para você aí, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar aí com alguém que você sabe que está precisando de um agir urgente que Deus quer fazer na vida da pessoa, mas ela não consegue obedecer. Ela deixa o medo, a necessidade de controle aí tomar conta. Manda para ela esse vídeo, manda para ele, que eu sei que vai ser aí um divisor de água esse vídeo na vida dessa pessoa, que ele vai começar não só a ouvir Deus, porque ouvir, irmãos, ouvir, às vezes qualquer um pode ouvir, porque Deus quer falar, Deus sempre quer falar, mas obedecer é só para filho, filha que obedece, e é por isso que Abraão obedeceu. Ele saiu ali, e foi abençoado, teve até filho, Isaac nasceu por causa da sua obediência. E aí é um exemplo de fé para nós cristãos até hoje. Você também vai ser exemplo de fé para outras pessoas. Mas vamos começar a exercer através da obediência. Faz sentido para você essa palavra? Coloque aí, escreve aí, faz sentido para mim essa palavra? Sim, faz muito sentido. Coloca aí aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu vou exercer fé através da obediência. E eu quero te convidar a orar junto comigo desse primeiro vídeo. Amanhã, deixa eu ver se eu vou postar semanal ou se eu vou postar diário, né?
Devido à correria do dia, eu não tenho conseguido colocar os vídeos aqui diariamente, mas semanalmente é garantido, em nome de Jesus. Aí eu vou ver direitinho se a gente vai trabalhar essa série diariamente, ou de 2 em 2 dias, ou semanalmente, tá bom? Mas nós vamos ter 7 vídeos, não perca nenhum, porque eu sei que vai mudar a sua vida esses vídeos, tá? Porque você vai começar a ver a fé, diferente. Então não perca nenhum, não. Esse primeiro é aí falando sobre obediência. Eu sei que já mexeu com você e que Deus já está trazendo algumas coisas na sua mente aí, que você precisa começar, a tirar do papel e obedecer. Vamos orar? Ore comigo nessa hora, nesse dia. Eu não sei se você vai assistir esse vídeo pela manhã, à noite, à tarde, mas eu sei que o horário que você assistir esse vídeo, você vai estar sendo abençoado, assim como eu estou sendo abençoada ministrando essa palavra para você. Você que pode curvar sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero unir a minha fé com a sua fé aí agora. Nós vamos unir a nossa fé em oração. Senhor, nessa hora nós estamos aqui, Jesus, reunidos no Teu nome, Senhor. No Teu nome, Senhor, nós nos estamos reunidos e pedimos ao Senhor, nos traz e nos leva para esse lugar de obediência, sem questionamento, sem perguntas, sem porquês, sem pontos de interrogação. Nos leva, Espírito Santo, para este lugar que nos faz viver o sobrenatural da parte do Senhor através da obediência. Nos leva, Senhor, nos ajuda a exercer a fé, assim como Abraão exerceu, assim como ele teve a sua vida transformada, Senhor, assim como o Senhor deu coragem para ele sair do meio da sua, não só do meio dos parentes, da sua parentela, mas do meio do seu comodismo, do seu conforto. Senhor, nos ajuda a obedecer, a exercer uma fé, Senhor, que nos faz sair desse lugar que deixa-nos estagnados, paralisados, sem viver o sobrenatural da parte do Senhor. Nos dê ousadia e coragem para viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Senhor, nessa hora também clamamos, assim como Naamã, mesmo não acreditando, mesmo não entendendo o porquê daquelas águas, ó Pai, que o levariam a ser curado, mas ele mesmo assim teimando, porque muitos de nós somos teimosos, muitos de nós somos difíceis, ó Pai, mas mesmo assim ele obedeceu e ele recebeu a maior vantagem de ser curado através da obediência. Nos ajuda a obedecer, mesmo não entendendo, mesmo não vendo, porque eu acredito que ele mergulhava 1, 2, 3, 4, até a 6ª vez e não via nada, mas Senhor, a persistência o fez ele continuar. E nós pedimos ao Senhor, nos ajuda a obedecer até, Senhor Jesus, viver o milagre, até viver a promessa, até viver a sobrenaturalidade no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o seu lar, eu oro para que a sua casa, eu oro para que a sua família seja cheia, repleta de paz, de alegria e de obediência. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.